Bom dia, amados. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 17, versículo de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Presta atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé como pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Presta atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O Evangelho, nesse trecho, Jesus ensina que a condição da conversão, do erro, do pecado e o sincero desejo de se converter devem ser abraçados por todos nós. Jesus fala aos discípulos, ensina-os que nós devemos perdoar até de perdoar. Se ele cometer o pecado 7 vezes, nós devemos 7 vezes perdoá-lo, na esperança de que aquela pessoa ela volte para o Senhor. A conversão e a fé, ela deve ser exercida no nosso coração. É claro, nós sabemos que é muito difícil perdoar, principalmente quando a pessoa peca contra nós, não é? Então, é uma condição de decisão que deve acontecer no nosso coração. Jesus fala também da fé, né? Os discípulos pedem que o Senhor aumente a fé deles. Jesus, se vocês tivessem uma fé mesmo pequena, poderia dizer a essa planta que se arrancasse e jogasse no mar. A fé é o exercício daquele que ama o Senhor e segue as suas palavras. Se vejam, o Evangelho ele traz essas duas narrativas, a questão do perdão, né, da conversão e o perdão e o exercício da fé. Quando nós perdoamos, nós estamos exercitando e cultivando a fé que existe dentro de nós. Mesmo sendo uma fé pequena, nós temos essa força de poder perdoar. E o perdão, ele nasce dentro de nós de maneira verdadeira. O perdão, ele apaga da nossa mente, do nosso coração, o mal que aquela pessoa nos fez. Por isso que quando acontece uma situação em que o irmão peca contra nós, nós precisamos exercer ali a nossa fé de perdoar. É difícil? É. É impossível? Não é impossível. Quando se pede ao Senhor essa graça do perdão, principalmente quando a pessoa se arrepende. Muitas e muitas vezes nós somos tão duros, né? Queremos justiça com o outro, mas nós não exercemos a própria fé que existe dentro de nós. Não exercemos o perdão, não exercemos a condição de poder abraçar o outro quando há verdadeira conversão. Que o Espírito Santo nos ajude a viver e a cuidar para que a fé que existe dentro de nós possa crescer através dos nossos atos e as nossas atitudes. Deus nos abençoe e o Senhor nos conduza
nos caminhos, na condição do amor, do perdão daquele que se arrepende. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e que tenhamos uma santa semana. Amém.